Olá pessoal, então vamos falar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que temos a palavra proferida por Jesus. Ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo do alqueire. Ponha-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15. Para compreender essa passagem, primeiramente é preciso entender o significado das seguintes palavras, né? Candeia, do latim candela, vela de cera ou um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego. É a mesma coisa que lamparina, né? Alqueire, do árabe, alcail, é um recipiente, uma bolsa, um cesto de grãos de cereais. É também uma medida de unidade de superfície agrária. Na sequência do Evangelho, encontram-se o seguinte: ninguém, pois, acende uma candeia e a põe debaixo da cama, que alqueire se refere, né? Coloca assim sobre um candeeiro, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa escondida que não haja de ser mostrada, nem escondida que não haja de saber-se pública. Isso está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que fala-lhes por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 10 a 15. Por que Jesus fala por parábolas? Perguntado pelos apóstolos, Jesus diz que eles estavam preparados para ouvir os seus ensinamentos, os mistérios do reino dos céus. No entanto, o povo a eles, como se refere na passagem, não conseguiria entender da mesma forma, pois ainda não estava preparado para ouvir e entender os seus ensinamentos de forma direta. As parábolas eram uma forma de perpetuar os ensinamentos e de fazer com que sentisse no coração o que estava sendo dito. Jesus fazia como se faz com as crianças, cujas ideias não se encontram ainda desenvolvidas, plantando a semente,
para a plena compreensão posteriormente. Vejam que o que significa colocar a candeia sobre o alqueire. Jesus quis dizer que não se pode revelar tudo de uma vez, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem a recebe. Há pessoas para as quais uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Com os homens acontece o mesmo que acontece com as sociedades. Primeiro há a infância, depois a juventude e por fim a idade madura. Ao chegar a um grau de desenvolvimento, o próprio homem procura a luz, pois a obscuridade lhes pesa. Tem sede de conhecimento e assim novas descobertas são feitas. Por essa razão é que o Espiritismo surgiu numa determinada época, pois a humanidade já estava mais receptiva para conhecer os ensinamentos de Jesus sob um novo ângulo e para aceitar a existência e as informações do plano espiritual, por meio de espíritos que falavam abertamente sobre religião, ciência, sobre filosofia, iniciados com a compilação feita por Kardec. Então, o Espiritismo ele vem por meio das comunicações lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros. No entanto, ainda há muito que ser revelado, pois os espíritos são muito prudentes nos seus ensinos. Se ainda não disseram, mas não estão colocando a candeia sobre a cama, mas porque cada coisa deve vir ao seu devido tempo. Dão a cada ideia o tempo de amadurecer-se e se propagar, antes de apresentarem outra. E aos acontecimentos dão o tempo de preparar-lhes a aceitação. Outras revelações ainda por vir, mas o homem ainda não está suficientemente maduro para recebê-las. Por fim, esta lição do Evangelho nos deixa outro ensinamento. Deve-se ter atenção para não guardar o conhecimento apenas para si. Quem tem o conhecimento, mas não o divulga para poder beneficiar-se, ou que seja, que sinta orgulho de saber mais que o próximo, são atitudes inapropriadas. À luz do conhecimento, é importante ser propagada, ajudando os nossos irmãos a se desenvolverem ou a enxergar
o que os seus olhos não perceberam por eles próprios. É o papel dos educadores, dos tutores, da religião. Então, não existe mistérios absolutos. E Jesus dizia que não há secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será um dia revelado. Que o homem ainda não pode compreender, né, sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Pois aqui, neste planeta, ainda se perde no nevoeiro. No registro das parábolas de Jesus, o Novo Testamento é um registro que retrata a época em que Jesus viveu, suas passagens e seus ensinamentos. Elas contêm 4 diferentes evangelhos, escritos cada um por Mateus e João, discípulos diretos de Jesus. Lucas, que era médico, que residiu na colônia romana de Filipos, né? Local onde chegou em 52 depois de Cristo, acompanhado de Paulo de Tarso, um dos apóstolos de Jesus. E Marcos, que também conviveu com Paulo, mas não diretamente com Jesus, né? O Mestre Jesus. Nas passagens da vida de Jesus, registrada nesses evangelhos, que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz à luz dessa doutrina o significado das palavras adotadas pelo Mestre. Vamos ver uma observação. O Velho Testamento, ele retrata a vida dos judeus e de Moisés. Foi escrito muito antes do nascimento do Cristo. Ele foi escrito pelos escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu, né, naquela época. Então, nós temos que aprender com o Antigo Testamento, que Jesus citava muito, e com o Novo Testamento, e seguir esses ensinamentos de Jesus, das parábolas que ele explica, e que através da doutrina espírita nós temos a chave para entender o que Jesus quis nos dizer. Obrigado a todos, muita paz, muita luz.